Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 22 de junho de 2022, né, e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Tá? Até a semana passada, eu estava fazendo, né, esses vídeos de estudos diariamente. Né? Além dos vídeos de estudos, eu também produzia conteúdos diariamente, textos diários, né, sobre diversas essas áreas, né, sobre finanças, economia, etc, etc. E eu não estava vendo um retorno, né, e um desgaste muito grande em produzir tanto conteúdo para não ter um retorno mínimo adequado e eficaz. Então eu resolvi, a partir desta semana, que os vídeos de estudos, né, e os textos serão publicados nas segundas, quartas e sextas, tá? Então, ao invés de fazer de segunda a sexta, agora eu vou fazer esse vídeo de olho no mercado e os textos segunda, quarta e sexta, né? Terça e quinta eu vou dar uma pulada, vou pular esses dias e também para ter o que aqui, para ter informação, porque, né, olhando aqui, por exemplo, olha só, o mini índice já está 1, 2, 3, 4 dias andando de lado. Tá, então assim, a gente não tem novidade, sabe, exclusiva e novidade muito grande todo santo dia, não tem, sabe? E o meu foco, sabe, eu produzo estudos também para o day trade, né, de acordo com a solicitação dos que são assinantes. Mas diariamente eu não faço porque seria necessário um acompanhamento muito grande, sabe? É muito melhor. O ideal é ter uma sala de trade, né? Algo que eu não tenho, mas o ideal é ter uma sala de trade onde você faz ali os estudos para o day trade. O meu foco é o swing trade, tá? E eu percebi que essa entre aspas, né, necessidade de produzir conteúdo todos os dias, né, para as redes sociais, para alimentar minha audiência, etc, etc, faz com que eu também procure fazer estudos e isso gera uma espécie de ansiedade, tá? Porque no swing trade a gente não vai operar todo santo dia. Você vai fazer talvez uma operação por mês e olhe lá, dependendo da época, como for, sabe? E aí a maioria de nós, inclusive eu também, né, a gente veio do day trade, né, e a gente também, né, várias pessoas ficam lá fazendo swing trade, mas se tiver uma oportunidade de day trade também vai lá e faz e tal. Eu acho que isso meio que tira o nosso foco, tá? Isso tira o nosso foco e em termos de rendimento, etc, não é bom. Então assim, para se operar na bolsa de valores é necessário ter paciência, sabe? É necessário ter paciência. Então eu tô pisando um pouco no freio, né? Tirando o pé, na verdade, do acelerador, não pisando no freio, mas tirando o pé do acelerador, para também ter esse efeito psicológico, sabe? Em quem me acompanha, né? Porque né, eu quero mostrar que um swing trader não precisa, inclusive, de olhar a bolsa todos os dias. Não precisa. Tá? A gente fica muito focado no curto prazo e esquece o médio e longo prazo, e isso é ruim. Porque as mídias, né, a maioria das pessoas que estão nas redes sociais, influenciadores na área de finanças, etc e tal, plataformas de notícias, corretoras, eles ficam criando um frenesi, né? Eles ficam criando informações para que gerem uma necessidade de um sentimento de urgência, sabe, em todas as pessoas, para que as pessoas possam ficar girando carteira. Girando é comprando e vendendo ações, né, mini contratos, contratos futuros, a fim de gerar corretagem para a corretora, tá? E acaba que esse giro, né, não é sinônimo de lucro. Muito pelo contrário. Quando você está dentro, né, de uma espécie de ciclo, né, que se alimenta, ou que vai se alimentando. Eu esqueci a expressão, o nome da expressão. Quer ver? Quando eu lembrar eu falo.
Mas aí a gente entra nesse looping, né, nessa espécie de looping, e aí sente uma necessidade que é criada somente em termos psicológicos, tá? Porque em termos de competência técnico-operacional, ela não deve existir, tá? Você não deve ser movido pela ansiedade, né? Porque os preços, quando existe já um jargão no mercado, né? Que é o seguinte: os preços eles sobem de escada e descem de elevador, ou seja, eles caem muito mais rápido do que sobem. Este fenômeno, este comportamento do mercado, ele se dá, né? A explicação é que as pessoas elas reagem de maneira mais forte ao pânico, ao medo, né, do que a relação à ganância. Tá? Porque na compra, quando os preços estão subindo, as pessoas estão movidas pela ganância, e quando os preços estão caindo, as pessoas estão movidas pelo medo. Então, como o medo é o elemento, né, o combustível que move a maioria dos investidores, dos traders, acaba que os preços eles caem muito mais forte, muito mais rápido. E aí, nesses movimentos de queda, os preços caindo muito forte, eles ficam, né, e aí nós vamos já para o gráfico, né, a explicação que nós temos é uma explicação gráfica, eles ficam longe das médias móveis, né, e a gente sabe que os preços eles tendem à média, então eles vão chegar em determinados patamares onde eles vão parar de cair, e se a pressão vendedora é muito grande, como é a que está acontecendo, eles não sobem até as médias, mas eles andam de lado para, assim que se aproximam ou tocam em alguma média, eles voltam a cair. Quando a força vendedora está muito forte e os preços caem abaixo da média de 8 períodos, que é essa média azul aqui, nós chamamos, né, nós falamos que os preços estão em super tendência de baixa. Então, nesse contexto, o trader que quer operar super tendência de baixa, ele sempre espera uma aproximação ou toque na média de 8 períodos, né, e uma retomada da queda para ele entrar vendido, já que nós estamos falando de tendência de baixa. Tá? Mas os preços eles não caem em linha reta. Então, não é um processo de você vende e os preços atingem lá o seu alvo e você recompra saindo no lucro. Tá? Não ocorre dessa maneira, porque nós temos esses pontos. E esses pontos de lateralização eles se dão devido a acionamento de stop loss ou compra por parte daqueles de holders, né? Os preços estão caindo e aí eles acham 100 mil pontos, o índice está barato a 100 mil pontos, e aí eles vão lá e enchem o carrinho. Só que a quantidade de gente que está vendendo é 10 vezes maior, né? Ou sabe-se lá quantas vezes maior, mas são múltiplas vezes maiores do que as pessoas que estão comprando, os fundos que estão comprando. Tá? E aí, na fritada dos ovos, os preços caem mais do que sobem. Tá? Então, assim, porque no mercado de alta, na tendência de alta, e quando os preços estão subindo, a formação, né, você pode ver que a formação, as médias estão viradas para cima, não há os movimentos de correção, mas são movimentos menos brutos, sabe? São menos bruscos, quer dizer, né? Não tem gatilhos tão fortes assim. Na venda, uma das características, por exemplo, na tendência de baixa, são os gaps de baixa. Tá? Então, assim, já caiu forte, e aí a gente acha que vai ter um movimento comprador, aí já se abre em gap de baixa, e aí as pessoas que não venderam, vendem agora, enfim. O bear marketing, por ser marcado pelas pessoas serem movidas pelo medo, ele tem uma oscilação maior, uma volatilidade maior. Não é à toa que criaram um indicador de volatilidade do SP500, que é o principal índice de ações do mercado americano. Então, porque os estudiosos descobriram, os analistas viram que quando a volatilidade ela aumenta, isso é sinônimo de que o mercado está em queda. Tá? O VIX ele não analisa se os preços caíram ou subiram. Tá? O VIX não analisa direcional do SP500. O VIX mede a volatilidade. E quando o VIX sobe, os preços estão coincidentemente em queda. Por quê? Porque quando o mercado está em queda, a volatilidade, ou seja, essa oscilação
indefinida dos preços, ela é maior. Os preços ficam oscilando mais vezes do que numa alta. A alta, o movimento de alta, ele é mais simétrico. O movimento de queda, ele é mais assimétrico. Então, se nós estamos vivendo esse bear market, né, que já tem muita gente aí falando que é hora de comprar, mas não é hora de comprar, porque agora, né, a última reunião do Copom, na semana passada, que o Conselho de Política Monetária aumentou a Selic, e aí agora a Selic vem aumentando, tá? Os juros vem aumentando, o mercado americano também aumentou na semana passada, não sei, retrasada, né? E aí já emitiu uma ata falando que a próxima reunião, não sei se daqui a um mês, 2 meses, vai aumentar de novo, porque a inflação está aumentando muito. Então, assim, os bancos centrais, eles estão começando agora a aumentar os juros, é agora. E as pessoas, os holders fundamentalistas, eles estão falando assim, as empresas estão abaixo, com o PL muito alto e abaixo do seu valor patrimonial. Né? Se, por exemplo, sei lá, a empresa X, ela vale 100 milhões, pelos preços das ações, ela está sendo cotada, listada na bolsa por 50 milhões, ela está 50% descontado do seu patrimônio. Tá. Ok, só que alguns fatores. Primeiro, a alta dos juros, ela vai, obrigatoriamente, ela força os preços para baixo, por uma série de fatores. Tá? Os investidores migram da renda variável, o pessoal não quer ficar com o dinheiro investido em ações que fica oscilando muito, principalmente na queda, e vai para a renda fixa, vai emprestar dinheiro para o governo, porque lá vai ter 15, 20% ao ano de lucro, sem precisar correr risco, entre aspas, nenhum, né? A não ser um risco de um grande crash da economia, né? Mas tirando isso, não tem risco nenhum. Você investe em janeiro do outro ano, você tem não apenas o valor que você investiu, mas os juros, os seus lá 15, 20%, dependendo do pagamento lá dos juros em relação aos títulos, né? Na emissão dos títulos, eles já vem a porcentagem de juros que o governo vai pagar. Então, assim, óbvio, e aí esse movimento da renda variável para renda fixa tira dinheiro da bolsa e faz com que os preços caem. Porque uma das coisas que move os preços para cima é o volume. E é o volume comprador. Tá? Quando há retirada de dinheiro, né, aumenta-se o volume vendedor. Porque para retirar dinheiro você tem que vender. Né? O cara que estava comprado em Vale, em Petrobras, etc, ele tem que vender, realizar o lucro, seja lá o que for, para ele poder tirar o dinheiro do que ele estava investido e colocar em renda fixa. Tá? Então, por conta desses fatores, a empresa X pode estar com 50% de desconto do seu patrimônio. Tá? Mas vai ter uma queda maior. Porque, por exemplo, as dívidas das empresas, essa empresa X aí, ela tem dívidas, né? Para que a empresa possa ter o seu fluxo de caixa, ter dinheiro em caixa para poder pagar suas contas, pagar a folha de pagamento, etc. Eles pegam muito dinheiro emprestado com bancos, etc. Ou com o mercado através das debêntures, tá? E aí é o seguinte, os juros, algumas, né, grande parte das dívidas que as empresas também fazem estão atreladas aos juros, né, estão atreladas à Selic. Então é o seguinte, se os juros aumentam, a dívida das empresas aumenta, tá? E consequentemente o lucro também cai. Então por isso que às vezes o PL ele não tem um retorno tão grande assim, o pessoal olha mais a questão do patrimônio. Né, eu li um artigo outro dia falando que, porque tem, né, os indicadores fundamentalistas, o pessoal falando, olha, não olha muito PL, o pessoal fica olhando só o PL. PL é relação preço-lucro. Né? Com o PL alto, isso quer dizer que o preço da ação está barato em relação à quantidade de lucro que a empresa produz. Tá? Então PL é um dos indicadores aí fundamentalistas. E aí tem analista falando, você não olha PL não olha PL não, porque em momentos como a gente está passando, o PL pode diminuir porque o lucro vai diminuir, porque a dívida aumenta, porque os juros aumentam, tá? Então assim, é uma cadeia intrigada, sabe? É um grande castelo de cartas, uma coisa está ligada na outra. E aí, a empresa também que está valendo 50 milhões, que valia 100 milhões, está valendo 50 milhões, pode ser que patrimonialmente, em questão de patrimônio líquido, tá? Assim os juros vão aumentando, esse patrimônio líquido vai diminuindo, porque a dívida aumenta. O patrimônio líquido é o seguinte, pega-se o lucro da empresa
e subtrai aquilo que ela deve. Isso, assim, é uma forma simplificada, tá? Porque na contabilidade tem muitos parâmetros lá que são bem complicados, mas, simplificadamente falando, é isso, né? Você pega o lucro, diminui o prejuízo, né? Os gastos, etc e tal, e aí o que sobra? Esse é o patrimônio líquido. E, obviamente, o patrimônio líquido das empresas, o lucro líquido, né, que é o termo contábil correto, vai diminuir. E diminuindo, isso tem um impacto muito grande também nos preços, tá? Então, esse discurso de que os preços estão baratos hoje não é totalmente assim isento e correto, porque com a alta dos juros, então, por exemplo, o Copom aumentou os juros semana passada, tá? Aí emitiu a ata ontem, acho que ontem que emitiram a ata. E aí na ata falaram, a tendência é aumentar também na próxima reunião do Copom. Tá, e aí se vai aumentar, as dívidas das empresas também vão aumentar. O lucro vai diminuir. O dinheiro para investir em novas máquinas, para investir em contratações, etc., vai diminuir. Vai haver mais demissões. As startups estão passando por um momento aí que estão demitindo, né? Várias startups estão demitindo. Então, aí aumenta-se as demissões, aumenta-se o desemprego. E aí o desemprego é um fator econômico do país. Tá? E aí com a alta dos empregos já não há... A alta dos empregos, na verdade, é um termômetro, né? De que a economia vai ruim. Então, assim, gente, é uma coisa que está muito ligada à outra, tá? Muito ligada à outra. E, assim, a gente não pode ter ansiedade. A gente não pode ficar caçando, vou comprar. Tá, você vai comprar, pode comprar. Vai ficar mais barato. Por tudo isso que eu estou falando, tá? A gente vai aqui, ó, em Vale. Vale tá brigando aqui numa região de suporte em R$ 74,95, né, no gráfico diário aqui na esquerda. Beleza. Graficamente, você pode ver que as médias já estão virando para baixo, né? A banda de Bollinger inferior já está sendo empurrada, né? Olha só, os indicadores estão mostrando tendência de baixa. Então tá tudo mostrando tendência de baixa. Aqui há esse respiro, há essa interrupção dessa queda, porque tem gente que está comprando aqui, tem fundos de investimento que estão comprando aqui. Tá, mas as dívidas de Vale, seja no Brasil, seja no exterior, estão atreladas aos juros. Juros brasileiros ou juros americanos, que estão em crescente. Tá? Então, obviamente e naturalmente, os lucros de Vale vão diminuir. E, naturalmente, isso vai impactar nos preços. Né? Vale, que atingiu lá os quase R$ 120, né, no ano passado, agora já está a R$ 75. Tá? E ainda, na minha opinião, está cara. Está cara. Tá? A gente sempre olha para o gráfico semanal, para a média de 200 períodos, e a gente vê que em momentos de crise, como aqui, ó, março de 2020, estourou a pandemia, né, a pandemia global. E aí os preços caíram 20%, 30%. Preços romperam abaixo da média de 200 e depois voltaram a subir. Média de 200 do gráfico semanal de Vale hoje está a R$ 58. Tá? Então, se eu fosse definir, eu como grafista vou definir, a pessoa fala comigo assim, graficamente, qual é o preço justo de Vale hoje? Para mim, o preço justo de Vale hoje é a média de 200, é R$ 58. Tá? Esse seria o preço justo de Vale, devido ao cenário. Só que, para que os preços possam atingir esse patamar, tem que ser uma questão de tempo, né? Tem que haver, né, vendas consecutivas e sistemáticas, né, maiores do que as compras, para que esse preço negociado venha cair, tá? Então é isso, esse é o contexto, esse é o cenário, né? Eu tô aqui, ó, 20 minutos, só com a mesma tela, falando para vocês todas essas informações fundamentalistas, mas são coisas que eu considero importantes, tá? É muito importante. Eu não vejo ninguém, absolutamente ninguém falando isso que eu tô falando com você na internet, seja lá onde que for, tá? Ninguém. Não vejo isso em relatórios nenhum, não vejo isso em lugar nenhum, nada, tá? Por quê? Porque a maioria dos portais de comunicação, das pessoas que trabalham com educação e comunicação financeira como eu, né, a maioria tem, né, interesses por trás, né? Eu tinha um contrato com o escritório um contrato de publicidade, né, na revista Grafistas, com a BR Advisors, mas por questão de corte de custos lá,
eles quebraram o contrato de publicidade, tá? Eles não interferiam em nada no meu trabalho, né? E agora que nós não temos nenhuma parceria comercial, né? Muito menos, tá? Então, assim, eu não atendo interesse de corretora nenhuma, né? Já teve corretoras, por exemplo, a Clear, já vem me procurar para querer que eu, né, fizesse propaganda para eles, fosse um influenciador digital deles e tal, mas pelos termos lá do contrato eu também não quis. E também era para incentivar também o pessoal a comprar, a operar mini índice, mini dólar, tá? Porque essa é a forma que eles ganham dinheiro, mini índice, mini dólar, né? Você vai lá, você abre uma conta gratuita na Clear, você não paga corretagem, mas você é o produto, tá? Como que você é o produto? Você é obrigado a acionar um negócio chamado RLP, Provedor de Liquidez de Rendimentos. É um negócio assim, um provedor de liquidez. O que é isso? Você autoriza a corretora a operar na ponta contrária. Como 90%, no mínimo 90% dos day traders perdem dinheiro, é lucrativo operar na ponta contrária. Então, quando você está lá na Clear comprando um mini contrato, ou vendendo um mini contrato, numa operação de day trade, possivelmente existe uma grande chance da corretora ser a parte contrária. Você está vendendo para ela ou você está comprando na mão dela, tá? Ela está na parte contrária. Você pode até ganhar um dinheiro, você pode ser um ótimo trader, tirar muito dinheiro. Só que 90% de todos vão perder e aí ela vai ter um lucro absurdo, tá? Não existe almoço grátis, né? Quando você não consegue identificar o que é o produto, você é o produto, tá? Então, existem muitas plataformas aí gratuitas, né, que você utiliza, por exemplo, redes sociais, né? Você não paga nada para usar Instagram, Facebook, Twitter, etc. Você é o produto, tá? Devido às interações que você faz, tudo que você navega, eles conseguem identificar tudo que você tem interesse, eles conseguem praticamente ler a sua mente, e a propaganda, toda a publicidade gerada, né, veiculada ali, é baseada nos algoritmos que entendem, né, que conseguem ler a mente das pessoas. E aí, o nível de eficácia de venda deles é muito alto, né? Eles conseguem literalmente oferecer o que as pessoas querem e precisam, né? Qualquer busca sua na internet, tudo mais, você pode ir lá na rede social que você vai ver que aquilo que você procurou no Google vai começar a aparecer lá também, nas suas redes sociais, tudo mais, né? E com preços promocionais. Então, assim, né, você é o produto na maioria das vezes. Então é isso, né? O mini índice está numa lateralização de super tendência, alvo de Fibonacci do pivô de baixa formado no gráfico semanal do mini índice, 94 mil, na região de 94.500 pontos, tá? Eu fiz essa projeção lá no TradingView, deu 94.460 mais ou menos pontos. Aqui no Profit Chart deu 94.548, mais uma oscilação aí de 100, 200 pontos, nada, né? Diante aí de uma queda de 6.000 pontos, né? Não é nem 10%. Então, essa é a tendência, né? A tendência de baixa, o pivô de baixa foi confirmado. E aí esse é o alvo de Fibonacci, o primeiro alvo, tá? Porque se os preços vierem e romperem, nós vamos, né? Aí nós projetamos o segundo e o terceiro alvo, tá? Devido aí às condições do mercado, eu acredito que vai cair muito mais, tá? Para mim o índice tem grandes chances. Vamos ver o gráfico mensal? O índice tem chance de bater aqui, ó, nessa região de suporte aqui, ó, em 76, 75 mil pontos. Há uma grande chance, tá? Muita chance mesmo. Se não bater aqui em 76 mil pontos, vai buscar aqui, ó, região de 60 mil pontos, 56. Né? O pessoal acha que não, mas ó, o gráfico mensal está aí, né? Olha só, candles relevantes, né? No gráfico mensal do mini índice, e a banda de Bollinger inferior já está começando a ser empurrada, tá? Então aí, ó, MACD já está baixista, DI menos acima de DI mais. Preços estão em tendência de baixa no gráfico mensal do índice, gráfico semanal e no gráfico diário, tá? Tendência primária, o gráfico mensal, secundária, o gráfico semanal, e terciário, o gráfico diário. Quando as três tendências, isso é segundo a teoria de Charles Dow, né, um dos pais aí da análise técnica, quando as três tendências estão alinhadas, o potencial dos preços irem naquela direção está nos níveis mais altos, tá? Então, assim, preços estão em queda? Estão em queda e vão continuar em queda devido ao cenário,
gráfico. O dólar, né, isso é desde há 2 semanas atrás, a gente já falou que o dólar vai bater a 5,27, porque é alvo de Fibonacci, é a resistência dessa lateralização, etc, etc. Né, está muito próximo, já está em 5,20, né, 7 centavos aí para bater o alvo, e é o primeiro alvo, tá? Porque para mim também, devido também, ó, a toada aí, ó, também, dólar também vai bater e vai buscar os 6 reais, tá? Pra mim, dólar vai buscar os 6 reais. Vai bater nos 6 reais? Pra mim, vai bater pelo menos em 5,91. 5,90. 5,90 é a minha, quer ver? Estimativa de queda. Vamos ver, de alta, quer dizer, né? Vamos ver o gráfico mensal. O gráfico mensal. Ó, nós temos aqui, ó, resistência. No gráfico mensal não está em tendência de alta. Nós temos resistência em 5,31. Rompendo 5,31, nós temos a próxima resistência em 5,59. Na média de 20 períodos. Rompida, tem o topo. Não é nem 5,91 não. O topo é aqui, ó. 6 reais, tá? Então, nós temos 3 patamares. Rompeu acima de 5,31. Tem mais aí, ó, 20 e 27 centavos para cima, né? Que é 5,59. Tá, rompeu 5,59, foi a 5,60, 5,61. Aí tem mais 40 centavos para cima, até 6 reais. Então é isso, né? Eu não vou te chutar que ele vai chegar a 6 reais, mas a gente vai trabalhar com 3 passos, né? São 3 passos aí. Rompendo 5,31, vai a 5,59. Rompendo acima de 5,59, vai a 6 reais. Tá? E essa é a realidade aí do dólar, tá? Porque também, né, também o pessoal aí, esses influenciadores aí, teve um influenciador aí bacana, gente boa, que falou que o dólar ia bater a 4,50, não bateu, né? 4,50. E aí reverteu e já tá aí, ó, 5,27. O cara tá com o carão agora, né? E o pessoal tá que malha ele na internet. Então, assim, graficamente a gente tem que ter... Na verdade, a gente tem que ter um parâmetro, né? A gente não tem bola de cristal. Quem trabalha com bola de cristal sabe nada, né? E eu não sei pra quê. Particularmente, eu não sei pra que os caras ficam chutando. Sabe? Os caras ficam lá chutando. E aí, qual a necessidade de ficar falando? Ah, dólar vai a ser 4,50, o dólar vai a 7. Sabe? É muito cedo. Você tem que ter um parâmetro, um método. O meu método é o gráfico. E aí, ó, qual foi o meu método aqui? Identificar as médias móveis mais importantes. Pronto. Pronto. Esse é o meu método. Você acabou de descobrir o meu método. Né? Como que eu tive a minha bola de cristal funcionou. Tá? Ou seja, quando você sabe o que está fazendo, você tem um método. E se você tem um método, você consegue passar esse método para as pessoas, né? Você simplesmente explica o que você está fazendo. Eu estou fazendo isso, isso, isso. Pronto, a pessoa agora vai fazer a mesma coisa em qualquer tempo, tá? Então é isso, né? Eu falei demais aqui, mas enfim, eu fico lendo. E aí quando eu dou play aqui para gravar esse vídeo, me vem tudo que eu li na mente, e aí eu falo porque tem várias pessoas aí que fazem morning calls, que fazem, né, vídeo de fechamento, vários aí, tudo de graça na internet. Tem salas de trade aí de graça. Você vai no YouTube, coloca lá sala day trade no YouTube ao vivo. Sim, você vai ver várias corretoras, tá? De graça, ó. E o pessoal fica lá o dia inteiro. Petro 4, Vale 3, YouTube, não sei o que, é compra. Aí o cara fala, é compra. Aí o papel vai lá, cai, aciona stop, o cara fica calado. Ou foi, né? Eu participei de uma sala da XP. Vou até falar o nome aqui do boi aqui, ó, da XP. E num dia eu comecei a elencar todas as recomendações do cara. Um analista aí famosíssimo. O cara não acertou uma. Não acertou uma, tá? Não acertou uma. E a minha estimativa é que quem operou tudo que ele indicou perdeu só naquele dia 60 mil reais. Eu coloquei na unha, eu fui lá no papel, eu coloquei lá. No papel não, eu fiz uma planilha, né, digital. Eu fiz uma planilha e fui. Acompanhei o dia inteiro a sala do cara, o dia inteiro. Foi 2 dias. Dia inteiro. O cara falava, ó, mini índice da compra e tal. Só porque rompeu um suporte lá, o cara falava, é compra. Alvo não sei quanto está. Aí tá, aí o índice pegava e não ia. E aí o cara não falava mais sobre aquilo não, tá? O barco corria, segue o baile. E aí o pessoal perdendo dinheiro lá e... Ah, é tudo balela. Nossa, eu tô de saco cheio, tá? De saco cheio. É muita falação, gente, é muita falação. Não é à toa que eu, né, vou diminuir as minhas salas, né? Vou fazer menos vídeos, vou fazer menos conteúdo. Pra quê? Pra diminuir o ritmo. Pra mostrar pras pessoas, olha, vamos esperar as coisas acontecerem, vamos esperar.
as coisas acontecerem, porque as coisas têm que acontecer pra gente poder, para as coisas andarem. Não adianta a gente insistir, tá? Não adianta. Mercado global, o petróleo está em queda. E petróleo vai buscar $100, tá? Aqui, ó, tem um suporte na região de $99, vai buscar os $100. Isso provoca queda em Petrobras. Minério de ferro também está em queda, ó. Caiu mais de quase 3% hoje. Ontem caiu mais de 4%, ó. Gaps, só gaps de baixo. Gaps de baixo. Rompeu a média de 20, que é essa média verde aqui, ó. No invest.com eu uso a média verde, né? Porque o meu fundo aqui é branco. Não tem como eu utilizar a média amarela, né? Fica ruim aqui. E aí a média verde. Rompeu abaixo, você pode ver aqui, ó, ladeira abaixo. Já atingiu a média de 200 no gráfico diário. O minério. Né? Romper aqui, ó, vai buscar os 638. Tá? Vai buscar. E aí assim, é $100 a cada queda. E o mercado fica cada vez mais confuso, né? É muita volatilidade. Muita volatilidade. Tá? Tanto minério de ferro quanto petróleo é muita. E para você operar esses ativos no mercado futuro, principalmente o petróleo, nossa, a alavancagem é altíssima. Altíssima alavancagem. Muita. Esse petróleo é um dos ativos que mais falem, pessoal, mais quebra. Quebra até fundo de investimento, imagina a pessoa física, né? Então é isso, tá? É isso, o mercado tem queda, gente. Nós estamos em bear market. Ó, Nasdaq está fazendo um leve respiro. SP500 um leve respiro. Mas indicadores mostram tendência de baixa. Não espere, com a alta dos juros americanos, que as empresas estão baratas e os investidores vão comprar e os preços vão subir. Isso fala de gente que não sabe nada. Sabe nada. Repito, e para finalizar, as dívidas das empresas também são atreladas aos juros. Juros aumentando, dívidas aumentam, lucros diminuem. Tá? E acionistas, gestores, etc, etc. E acionistas nada, empresas. Empresas vivem de lucro. Não tem lucro, fecha as portas. É isso. Grafistas.com.br é nosso site, tá? Aqui, ó, nesse curso aqui, ó, gestor de carteira, eu te ensino o caminho das pedras. Eu te ensino o meu método de fazer swing trade, tá? As pessoas, eu tenho gente que assina há, sei lá, anos, né, já tem anos, né? A Grafistas já tem anos e a pessoa não fez o meu curso ainda, tá? São poucas pessoas que pagam R$ 49,90 por mês e não fazem esse curso. E aí as pessoas vêm ainda me perguntando coisas básicas que eu trato no curso. Faça o curso. Tá? E se você não sabe o básico de análise técnica, tá? Esse curso aqui, ó, eu não terminei ele ainda. Assim que terminar, possivelmente eu vou colocar também na Udemy. Mas esse curso aqui, ó, Fundamentos de Análise Técnica, eu tirei ele daqui de dentro também. Ele tem aqui dentro e eu tirei ele e coloquei na Udemy. Tá? De R$ 84,90 ele está por R$ 22,90. 75 alunos. Aqui eu falo o básico de análise técnica. Aqui é toda a grade, ó. Toda a grade. São 4 horas. Eu sintetizei 80 horas em 4 horas. Tem depoimento aqui de aluno aqui, ó, que falou que quer ver, ó, explicação simples e direta. Tá, o cara falou, ó, explicação simples e direta. Totalmente novidade e tal. Então, assim, aqui, ó, sim, aprender. As aulas de Stop e Fibonacci foram excelentes e esclarecedoras. Obrigado e parabéns. Então, isso aqui tudo aqui, ó. Primeira aula bem didática, estou bastante animado. E aí, show, tal. Né? Só um indivíduo que falou, as explicações um pouco seguras em determinados momentos. Né? Inseguros no nariz dele. Se todo mundo tá achando bom e um cara achou insegura, talvez o tom de voz, alguma coisa assim. Eu criei esse curso há anos atrás, né? Eu não tinha esse costume de falar todo dia, de gravar todo dia. Hoje eu tenho mais segurança, né, na minha fala. Né? No início, talvez eu gaguejava mais, tá? Hoje não, hoje eu falo rasgado, falo direto. Mas, então talvez seja por isso, né? Mas todas as outras avaliações estão beleza. O curso tá aí, tá? E isso aqui, ó, esse aqui é o básico, tá? Eu peguei o básico do básico e coloquei aqui dentro. E para colocar o que realmente interessa, o que realmente funciona. Tá? Porque não adianta nada você comprar um curso de 1.200, 2.000, 3.000 reais. Aí você faz o curso lá com o fulaninho famoso e ele não sabe gerenciar uma carteira, não sabe conduzir um stop, não sabe identificar quais ativos vai cooperar, não sabe nada disso. Então não adianta nada, tá? Então é isso, grafistas.com.br.
O vídeo de hoje eu vou deixar aberto para todo mundo, pessoal matar a saudade, né? Se Deus quiser, depois de amanhã, tô aí de volta sexta-feira para fazer um vídeo aí mais completo, exclusivo para os assinantes, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e se Deus quiser, até a próxima.